Fala pessoal, tudo bem? Enem 2022. Uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site de comércio eletrônico. Para isso, montou um anúncio que, quando o cliente clica sobre ele, é direcionado para a página de vendas do produto. Esse anúncio foi divulgado em duas redes sociais, A e B, e foram obtidos os seguintes resultados. Rede social A. O anúncio foi visualizado por 3.000 pessoas, 10% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionadas para o site. 3% do total que clicaram sobre o anúncio compraram o produto. O investimento feito foi de R$ 100. Na rede social B, o anúncio foi visualizado por 1.000 pessoas. 30% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionadas para o site. 2% dos que clicaram o anúncio, compraram o produto. O investimento feito para a publicação do anúncio é de R$ 200. Por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão o anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado e que a quantidade de pessoas que vão comprar o produto também vai ser proporcional à quantidade de pessoas que vão clicar sobre o anúncio. O responsável pelo produto decidiu, então, investir mais R$ 300 em cada uma das suas redes sociais para a divulgação de um anúncio e obteve, de fato, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram o produto. Para classificar o aumento obtido na quantidade de compradores desse produto, em consequência dessa segunda divulgação, em relação aos resultados observados na primeira divulgação, o responsável pelo produto adotou o seguinte critério: que menor ou igual a 60%, não satisfatório; que maior do que 100, menor do que ou igual a 150, bom; 190 a 200%, excelente; 60 a 100%, regular; e 150 até 190, muito bom. O aumento na quantidade de compradores, em consequência dessa segunda divulgação, em relação ao que foi divulgado na primeira, foi classificado como aquele texto grande, aquele tanto de informações do Enem. Basicamente, o que você tem que calcular aqui é a porcentagem de aumento. Lá na primeira divulgação, teve um certo número de pessoas que comprou. Na segunda divulgação, teve um aumento. Ele pergunta exatamente isso que você vai calcular: o valor do aumento, e vai ver em qual intervalo você tem aqui. Então vamos anotar as seguintes informações, tá? Primeiro, antes, tá? Eu coloquei aqui antes e depois. O antes é a primeira divulgação que a gente vai ter. Qual foi o valor investido na rede social A? Ele contou pra gente que foi de R$ 100. E aí, qual foi o número de pessoas que comprou? Aqui eu tenho alguns cálculos de porcentagem, tá? Então vamos por etapa. No início, 3.000 pessoas foram visualizar. Desse valor, 10% clicou no anúncio. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é calcular quanto que foi aí clicado no anúncio. 10% de 3.000, isso aqui vai dar o quê? 300. Aí desse valor, eu vou fazer o quê, gente? Vou calcular quantos que de fato compraram, que foi o quê? 3%. Ô, gente, como é que eu calculo 3% aqui dessa quantia, hein? Você não vai fazer muitas contas aqui para mim. Como é que você vai calcular exatamente esses 3%, hein? Bom, professor,
1% é 3. Divide por 100. 3% vai ser o quê? 9, tá? Então, o número de clientes aqui que compraram apenas 9. Show! Fiz o 10% do total que visualizou, 300, depois eu fiz 3%, 9. Ok. Agora, a outra rede social, que é a B, ele teve um investimento de quanto, gente? 200, tá? E aí foi visualizado por 1.000. Dessas 1.000, 30% clicaram no anúncio. Então, primeiro você vai calcular comigo 30% de 1.000. Professor, 10% é 100, 30% é 300 também. E aí, desses 300, ele disse que apenas 2% que de fato comprou. Quando você faz 2% aqui, gente, ó, você vai chegar em quanto? 1% é 3, 2%, o dobro, 6. Então, eu acabo de descobrir que teve 6 compradores, tá? Pela rede social B. Eu vou somar quantos pegaram a rede social A com quantos a rede social B, e o meu total de compradores na primeira divulgação foi igual a 15. Show! Agora você vai fazer a segunda, tá? Divulgação que eu coloquei aqui depois, professor. Aí, aqui vai vir uma ideia de diretamente proporcional. O que ele falou para mim aqui, ó? Que a quantia de pessoas é diretamente proporcional, e ele falou que a quantia em dinheiro que eu vou investir também é diretamente proporcional. Lá no nosso texto, ele disse que ele vai investir mais R$300 aqui. Então, você vai investir R$300 em cada rede social. E aí, como é diretamente proporcional, o que eu vou pensar? Aqui no início, R$100. Ele investiu 300. Opa, foi o triplo do valor. Como é diretamente proporcional, aqui vai ser o triplo também. Então, 3 vezes 9, eu vou ter 27. Como mantém a proporcionalidade? Se agora ele vai investir R$300, é o triplo, aqui também vai manter a mesma proporção. E na B, hein, pessoal, como é que vai ficar? Ele investiu antes 200, agora ele vai investir 300. Se você pensar comigo, de 200 para 300, aumentou quanto, hein? Aumentou 50%, porque 50% aqui de 200 é 100. Quando eu somo com o 200, vai ficar exatamente esse valor. Então, quando uma coisa aumenta 50%, como é que eu descubro o novo valor? É só eu pegar esse valor que está aqui, descobrir 50%, que é a metade, 3. Aí eu somo com 6, eu descubro que o valor vai ficar 9. Aumentou 50%, mesma proporção, aumenta 50% aqui. E agora o novo valor vai ficar 27 mais 9. Então, depois aí no segundo investimento, ele vai ter um total de 36. E agora a questão está praticamente no fim. Como ele quer o aumento na quantidade de compradores, eu vou perceber o seguinte. Lá no primeiro investimento, 15. No segundo investimento, 36 compradores. Quando eu diminuo 36 menos 15, eu descubro que teve um aumento de 21 compradores. Só que, professor, preciso colocar isso aqui em porcentagem. Como é que eu coloco o aumento percentual, um tema que sempre cai no Enem? É só eu pegar a quantia que aumentou e dividir pelo valor que estava antes do aumento, que é o valor que ele teve lá no primeiro investimento. Como eu quero colocar em porcentagem, multiplica por 100. E aí, quando você resolve, isso aqui vai dar 140%. Multiplicou, dividiu, deu 140% o meu aumento. 140, ele está no intervalo entre 100 e 150, ele está classificado como bom,
Bom é o que a gente vai marcar a alternativa C. Uma questão longa, muito texto, muita informação, mas no fundo o que ele quer, porcentagem e razão e proporção. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.